Epístola de Judas. Esta epístola foi escrita por Judas, irmão de Jesus, mas ele humildemente se identifica como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Para quem Judas escreveu esta carta? Não fica muito claro quem era o destinatário desta epístola de Judas, mas os estudiosos acreditam que ela foi escrita para judeus convertidos ao cristianismo que foram dispersos pela Ásia Menor por causa da perseguição. E qual foi o propósito de Judas ao escrever esta epístola? No verso de número 3, ele mostra que o seu propósito inicial era escrever acerca da salvação, um conteúdo doutrinário. Mas por causa do surgimento e crescimento repentino de ensinos heréticos, com tendências imorais que estavam levando os crentes à apostasia, o Espírito Santo, então, guiou Judas a escrever sobre a necessidade de batalhar pela fé. Então, é uma carta apologética que vai nos ensinar muito a defender a nossa fé, a defender a verdade do Evangelho. Esses falsos mestres andavam de cidade em cidade, de igreja em igreja, espalhando mentiras acerca da pessoa de Cristo, acerca da veracidade das Escrituras, e muitos cristãos estavam se deixando levar por estas mentiras. Então, Judas ele é enfático ao dizer, olha, vocês precisam batalhar para não perder a essência do Evangelho, para não serem enganados por estas mentiras. Ele vai identificar esses indivíduos, falando das suas características, o seu caráter maligno, vai lembrá-los que eles serão julgados, punidos pelo Senhor, e para isso ele vai citar exemplos de pessoas que falharam e que foram condenados pelo Senhor, e no final da carta ele vai ensiná-los como vocês devem se proteger. Algumas pessoas têm dificuldade em entender essa epístola porque Judas cita trecho de um livro apócrifo, que é o livro de Enoque. Mas quando Judas cita, não significa que ele estava aceitando o livro como divinamente inspirado, mas que aceitou algum trecho desse livro como verdadeiro. Ou seja, a partir do momento que Judas escreve esses trechos, eles tornam-se então inspirados. O trecho, não o livro. Em Atos 17, 28, Tito 1, 12, Paulo também cita autores não inspirados. Então, a inspiração divina de Paulo não está propriamente no conteúdo desses registros, mas no fato de registrá-los. Esta carta tem um valor muito grande para esta geração. Temos vivido dias difíceis, quando os falsos profetas, os falsos mestres têm se proliferado. Eles estão em todos os espaços, eles estão na educação, eles estão nas igrejas, eles estão na TV, na internet, espalhando suas mentiras, colocando dúvida acerca da inspiração das Escrituras, falando mentiras acerca de Jesus ou fazendo interpretações tendenciosas das Escrituras. Essa cultura progressista que se opõe a Deus, que se opõe aos princípios judaico-cristãos, usam às vezes até mesmo a Bíblia para espalhar as suas mentiras. E aqueles que não conhecem verdadeiramente as Escrituras se deixam enganar. Esses falsificadores da palavra de Deus pregam que não há necessidade do arrependimento, que todos os nossos pecados já foram perdoados, portanto não precisamos nem pedir perdão para os nossos pecados, e vivem uma vida libertina. É desses sujeitos que esta epístola trata. Epístola de Judas, verso 1, ele começa se identificando humildemente como servo de Jesus Cristo, embora ele fosse o seu irmão
carnal. Verso de número 3, ele expõe qual é o propósito dessa carta. Ele diz que ele estava desejoso, empenhado em escrever acerca da salvação, mas ele sentiu uma urgência de falar sobre outro assunto. Que assunto? A necessidade de ensinar aqueles irmãos a batalhar, a lutar para não perder a fé, para não perder a essência do Evangelho. Ele diz: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Porque eles precisavam batalhar, lutar para não perder a fé, para não serem enganados. Verso 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, sorrateiramente, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Eles estavam interpretando erroneamente a graça. A graça nos torna livres do poder do pecado. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A salvação significa livramento. Nós estamos livres do domínio do pecado. Nós estamos livres da condenação do pecado. Mas aquelas pessoas usadas por Satanás para desviar estas pessoas, esses cristãos, do verdadeiro caminho, da verdadeira essência do Evangelho, eles estavam ali ensinando que eles eram livres para pecar, livres para viverem a vida como eles quisessem, e que Jesus já nos perdoou de todos os pecados e que nós já estamos salvos. Então, pode viver uma vida dissoluta, sem regras, libertina. E ainda hoje, quantas pessoas, por não ler, por não estudar as Escrituras, são enganadas por estas mentiras? Esses falsificadores do Evangelho, estas seitas, vão às casas, abordam pessoas, fazem estudos bíblicos dentro da casa e enganam famílias inteiras. Mais do que nunca, precisamos expor esses falsos mestres. Algumas pessoas dizem assim: não vamos tocar nessas pessoas, ou não vamos julgar essas pessoas, elas estão bem intencionadas. Não, esta não é a recomendação bíblica. Nós precisamos confrontá-los, nós precisamos expor estas pessoas e alertar os crentes para que eles não sejam enganados. E os versos 5 ao verso de número 7, Judas lembra esses irmãos que estas pessoas não ficarão impunes. Para isso ele cita 3 exemplos. Verso 5, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, ou seja, vocês já conhecem a palavra de Deus e conhecem essa história, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, conforme nós estudamos em Números, capítulo 14, dos versos 29 a 30. Essas pessoas que achavam que tinham imunidade, que não seriam punidos pelo Senhor na sua rebeldia, viviam uma vida libertina, não entraram na terra prometida, foram punidos pelo Senhor. Ele cita o exemplo dos anjos que se rebelaram contra Deus e também foram punidos, condenados ao fogo do inferno, e ele cita também Sodoma e Gomorra, 2 cidades que se entregaram às paixões carnais, ao pecado da homossexualidade, mas que também foram punidos pelo Senhor. Conforme estudamos em Gênesis capítulo 19, essas 2 cidades foram destruídas totalmente. E houve livramento para Ló e a sua família apenas. Uma outra característica deles, o verso de número 8, ora, estes da mesma sorte
quais sonhadores alucinados. Não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Como eles trabalham? Eles tentam desqualificar os verdadeiros homens de Deus. Caluniam, difamam pastores sérios. Infiltra numa igreja e começa a espalhar boatos, mentiras, incentivar aquela igreja a se colocar contra o seu líder e de repente eles tomam aquela congregação. É disto que Judas está falando, ele está preocupado com o poder de persuasão desses falsos mestres. No verso de número 11, ele cita 3 exemplos no Antigo Testamento de falsos mestres, de pessoas que criaram suas próprias religiões e enganaram pessoas, criaram a sua própria doutrina, como no caso de Caim, que quis se justificar diante de Deus, ou o caso de Balaão, movido de ganância, se vendeu e deixou-se ser usado por Satanás para amaldiçoar o povo de Deus. E cita também o exemplo de Corá, que se rebelou contra os líderes nomeados por Deus para atrair a atenção e o poder para si. Estas 3 histórias, elas são exemplo de atitudes típicas destes falsos mestres. Eles são movidos pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo ciúme, pela ganância, pela ambição do poder e pela desconsideração pela palavra de Deus. Verso 12 a seguir, ele cita mais características desses homens. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, são como nuvens sem água, ou seja, promete o que eles nunca vão conseguir cumprir, são estrelas errantes, são passageiros, da mesma forma que eles aparecem do nada, atraindo pessoas, muitos seguidores, daqui a pouco seus erros estão sendo expostos porque eles não conseguem esconder o verdadeiro caráter por muito tempo. 16, os tais são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros, são bajuladores, não confrontam o pecado. A intenção é agradar para arrebanhar estas vidas. E a partir do verso 20, Judas então vai ensiná-los como vocês vão batalhar pela fé. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. É preciso edificar a fé, é preciso ter um alicerce forte para que vocês não sejam levados por esses ventos doutrinários. E também orando. O alicerce é a palavra de Deus, é a firmeza na palavra de Deus. E a outra receita, oração, tendo uma vida de autoridade espiritual através da oração. Verso 21, guardai-vos no amor de Deus, não se afastem do amor de Deus, mas não só vocês. Agora dá uma olhada para aqueles que já foram enganados, para aqueles que estão acreditando nessas mentiras e já se afastaram da fé verdadeira. Verso 22, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, ajude-os, tenha misericórdia dessas pessoas, vá atrás delas, tente orientá-las, tente trazê-las de novo para a verdade. Essas pessoas foram influenciadas por essas mentiras. Verso 23, salvai-os, arrebatando-os do fogo, do juízo de Deus. Quanto aos outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. O nosso posicionamento como servos de Deus, conhecedores da palavra de Deus, deve ser esse. Nós precisamos detestar o pecado, amar as pessoas, mas nunca concordar com suas práticas pecaminosas. O grande problema dessa geração que vive dizendo, precisamos respeitar. Sim, precisamos respeitar, mas a ordem de Jesus está acima das nossas amizades, das nossas redes sociais, dos nossos seguidores. A ordem de Jesus é: pregue o evangelho como ele é. Doa em quem doer. Nós precisamos pregar o evangelho
confrontar o pecado, seja ele o pecado dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, seja o pecado dos nossos amigos. Nós precisamos alertar essas pessoas que haverá um juízo de Deus. E para esses irmãos que estavam batalhando pela fé, ele então termina um louvor maravilhoso dizendo: ora, aquele que é poderoso para vos guardar, confiem nele. Ele é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculado diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém.